Na estação da seleção, os sub-21 vão entrar em campo na véspera do Portugal-Irlanda do Norte, marcado para amanhã às 20h45 no Estádio do Dragão e também com transmissão na RTP1. Moreira de Cónegos e o estádio Comendador Joaquim Almeida de Freitas recebe pela primeira vez um jogo das seleções nacionais. Começa aqui uma nova era da seleção de sub-21 de Portugal. Rui Jorge apresenta hoje as novas caras, a renovação depois de falhar o apuramento para o europeu do ano que vem em Israel. Portugal dá hoje o tiro de partida para uma corrida que tem como meta o europeu de sub-21 de 2015 na República Checa. A Ucrânia, que aparece no caminho do sub-21 pela quinta vez, tal como Portugal, também se apresenta hoje em processo de renovação, a pensar em 2015 no europeu que vai dar acesso aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. São as novas caras, o futuro do futebol português e da Ucrânia. Portugal, no 11 inicial, vai apresentar apenas dois jogadores já com internacionalizações no sub-21. Luís Martins, o capitão, e Sérgio Oliveira. Luís Martins do Benfica e Sérgio Oliveira do Futebol Clube do Porto B. Porto B, que é a equipa que dá mais jogadores, ao 11 inicial da equipa portuguesa, 3. O Vitória de Guimarães dá 2 jogadores ao 11 inicial de Portugal, com uma boa temperatura em Moreira de Cónegos, no Minho, no norte do país. Portugal vai apresentar de início na baliza o guarda-redes João Pinho, que atua na Oliveirense. Depois, camisola 2, David Bruno, do Futebol Clube do Porto B. O 13 é Miguel Lourenço, do Vitória de Setúbal, joga na Primeira Liga. O 4, Ricardo Ferreira, formado no Porto, joga no Empoli, em Itália, emprestado pelo Milan. O 5 é Luís Martins, do Benfica. O 6, William Carvalho, que joga no Cercle Bruges, emprestado pelo Sporting. O 7, Tiago Rodrigues, do Vitória de Guimarães. O 8, Sérgio Oliveira, do Futebol Clube do Porto B. O 9, Tomané, avançado do Vitória de Guimarães B. O 10, Edu, do Futebol Clube do Porto B. E o 11, Fábio Nunes, do Blackburn Rovers, que também passou pelo Futebol Clube do Porto. Aí está o vice-presidente, ou estão os vice-presidentes da Federação, Hermínio Loureiro e Humberto Coelho, preparados para assistir à renovação dos sub-21, que ainda assim não contam hoje com muitos dos jogadores que certamente vão dar jeito durante o apuramento, mas que já estão a preparar o Mundial da Turquia de sub-20, marcado para o próximo ano. No banco de suplentes, Rui Jorge, que se mantém como o treinador dos sub-21 de Portugal, vai ter Daniel Fernandes, guarda-redes do Bochum, André Costa do Rio Ave, Paulo Oliveira do Vitória de Guimarães, Josué também do Vitória, Kaká também do Vitória, Vítor Gonçalves do Portimonense, Francisco Júnior do Everton, João Mourinho do Trofense, Aldair do Penafiel e Paulinho do Trofense. Aí está a seleção treinada por Pavlo Yakovenko, um ex-jogador que esteve no Mundial de 86 pela União Soviética, que apresenta na baliza Alexei Shevchenko, guarda-redes que joga na primeira divisão do futebol ucraniano no Metalur Zaporizhia. Depois da defesa, 4 unidades, Ivan Trobokin, Anton Bratkov, Rizuk e Surikov. No meio campo, 2 unidades do corredor central, o camisola 10 Babenko e Alexander Noyok. Nas alas, Karavayev e Yakovenko. No apoio à ponta de lança vai estar o jogador do Chornomorets da primeira divisão, Taschi, e o ponta de lança, camisola 11, o melhor jogador desta equipa, Budkivski, ele que já marcou em 13 jogos 10 golos pelo sub-21 da Ucrânia. Árbitro do jogo, Rui Silva, de Vila Real, árbitro português, na altura que vamos escutar o hino da Ucrânia. Olha, ще нам, браття українці, усміхнеться Quinta vez que estas seleções se defrontam, Portugal com 2 vitórias, a Ucrânia também com 2 vitórias, empate hoje para ser desfeito, quem sabe
neste quinto duelo. E agora a portuguesa em Moreira de Cónegos, aqui muito perto de Guimarães, uma freguesia com menos de 5 mil habitantes. As entradas são gratuitas para este jogo, mas ainda assim, João Martins, não está cheio o estádio onde habitualmente joga o Moreirense da Primeira Liga do futebol português. Muito boa tarde, não está cheio, mas está muita gente a chegar. Foram distribuídos muitos bilhetes por diversas escolas da Associação de Futebol de Braga. Foram distribuídos então muitos bilhetes. Estão muitos adeptos a chegarem a olhar para as bancadas. Ainda há pouco disseste Hermínio Loureiro e também Humberto Coelho, mas há mais caras conhecidas. Perdão, antigo jogador do Benfica e do Chelsea, por exemplo, e também o treinador da Oliveirense, João de Deus, e o antigo guarda-redes do Porto e da Oliveirense também, e também do Salgueiros, Oliveira. Gente conhecida do futebol português para assistir a esta partida, como por exemplo a professor Neca, que agora também nos cumprimenta, e naturalmente que vai estar particularmente atento ao que vão fazer os jogadores do Trofense, João Amorim, que está no banco de suplentes, e Paulinho, que estão convocados por Rui Jorge para esta partida. Vai ser dirigida por Rui Silva e que está em transmissão no canal da seleção, e estão os capitães da equipa na escolha de campo, Luís Martins, pelo lado português, e Alexander Noyok, jogador do Shakhtar 2, da segunda equipa de reservas do Shakhtar, o líder do campeonato principal da Ucrânia. Mas este jogador raramente é chamado por Vicente Sesco, ainda assim capitão e grande promessa do futebol ucraniano. Comentador RTP para esta partida, Bruno Prata, muito boa tarde. Aí está a primeira amostra da futura geração do Sub-21, apesar de Rui Jorge já ter admitido que vai contar naturalmente com muitos dos jogadores que estão no Sub-20. Já se sabe que Portugal falhou o apuramento para o europeu do próximo ano, mas conta desde já começar a preparar bem esse outro europeu de 2015 que dá acesso aos Jogos Olímpicos de 2016. E aí está a renovação, uma revolução que não se pode bem entender assim, uma vez que os outros jogadores que estiveram na última qualificação não poderiam já dar continuidade nos Sub-21 ao trabalho de Jorge. Boa tarde. É de facto o início de um ciclo, tanto para a seleção portuguesa como para a Ucrânia. Ambas falharam o apuramento. No caso de Portugal, é bom dizê-lo, apenas por um golo de diferença, mas é de facto um confronto entre duas seleções em renovação. Só para se ter uma ideia, nesta seleção portuguesa há 6 jogadores que se estreiam nas seleções jovens, nunca tinham somado qualquer internacionalização. Tu já referiste que apenas 2 já jogaram nesta seleção de Sub-21, mas é uma oportunidade para observarmos os novos valores emergentes e que no futuro poderão chegar à seleção. Fase inicial desta partida, com Portugal a utilizar hoje, excepcionalmente no 11 inicial, ou pelo menos no sistema de jogo, um 4-4-2 em losango. Normalmente Rui Jorge e todos os treinadores das camadas jovens de Portugal trabalham em 4-3-3, mas Rui Jorge, ainda antes do jogo, confidenciava que ia utilizar os 2 sistemas de jogo neste desafio para ensaiar já o 4-4-2, adaptado a estes jogadores que vêm sobretudo do Sub-20, frente a uma equipa da Ucrânia que joga em 4-2-3-1 normalmente. Sim, no que diz respeito a Portugal, é também seguir o plano que normalmente é utilizado por o próprio Paulo Bento, que tem como o 4-3-3 o sistema tipo mais utilizado, e depois tem uma solução de recurso, e penso que é isso também que Rui Jorge está aqui a procurar trabalhar. Fase inicial desta partida, lançamento para Portugal, e está David Bruno, jogador do Futebol Clube do Porto B. Este é o central, Ricardo Ferreira joga no Empoli,
a Itália, emprestado pelo Milan. Ele foi transferido de Portugal para a Itália no verão do ano passado, formado no Futebol Clube do Porto. Aí está o defesa central em luta com o homem que descai para o flanco direito do ataque, e aqui a tentar importunar o guarda-redes João Pinho, Alexander Karavayev, jogador muito rápido que joga na faixa direita, atento ao guarda-redes da Oliveirense, titular da equipa que está no terceiro lugar da segunda Liga do Futebol Português. E na imagem, João Pinho. Saída de bola para o ataque de Portugal, Sérgio Oliveira, derrubado um jogador que foi vice-campeão do mundo por Portugal no Mundial de Sub-20 em 2011. Mané no ataque, já desarmado por Tsurikov. Ganha lançamento Tsurikov, o jogador do Metalurg Zaporizhzhia, atua na primeira divisão do futebol ucraniano, a equipa que está no último lugar. Dá também este 11 inicial o guarda-redes Oleksiy Shevchenko, que é o mais batido da Ucrânia, no campeonato principal da Ucrânia. De resto, há aqui 5 jogadores do lado ucraniano que jogam no principal campeonato do lado português. Apenas Miguel Lourenço tem minutos, e acrescento também Tiago Rodrigues do Vitória de Guimarães, com 2 jogos, tem minutos na Primeira Liga do Futebol Português. Sim, mas muitos destes jogadores têm agora uma oportunidade que não foi dada aos seus antecessores, que é a possibilidade de jogarem nas equipas B dos principais clubes portugueses. O próprio Rui Jorge, no lançamento deste jogo, teve a oportunidade de elogiar essa circunstância, e de facto pode fazer toda a diferença na formação destes jogadores. Estão aqui 10 jogadores das equipas B, 5 do Vitória de Guimarães, é o clube que dá mais jogadores a esta seleção nacional. O único representante do clube que mais jogadores tem emprestado às seleções nacionais na sua base de formação do Sporting. Na convocatória era Luís Ribeiro, guarda-redes do Sporting B, que tem sido suplente de Vítor Golas. Falha este jogo com uma lesão na coxa esquerda, o que poderia hoje ser utilizado por Luís Jorge. Sendo assim, João Pinho de Oliveirense é o titular. No banco está Daniel Fernandes, guarda-redes do Bochum, que nem fala português. Ele nasceu e vive na Alemanha, mas é filho de um português e de uma alemã. Tem nacionalidade, dupla nacionalidade, e foi chamado por Rui Jorge. Livre para a equipa ucraniana, que ainda na sexta-feira empatou 0-0 frente à Dinamarca, no primeiro jogo após o falhanço na qualificação para o Europeu de 2013. Livre para ser cobrado por Ruslan Pabenko, o jogador do Dnipro, equipa que está a fazer um magnífico campeonato na Ucrânia. Tem sido um jogador muito utilizado no Dnipro, mas já tem feito os seus minutos. Jogador com alguma rodagem. Cortou de imediato William Carvalho, médio defensivo, camisola 6 da seleção portuguesa. Um jogador muito promissor, formado no Sporting Clube Portugal, agora emprestado ao Celtic Bruges da Bélgica. E também aqui Rui Vitória com Flávio Meireles, estrutura do Vitória de Guimarães, a seguir esta partida em Moreira de Cónegos, aqui ao lado. Até porque o Vitória é o clube que mais jogadores dá a esta seleção. E continua a entrar muita gente, João Martins, no estádio Comendador Joaquim Almeida de Freitas, aqui em Moreira de Cónegos. Não está cheio, mas a pouco e pouco vai ficando composto este estádio. Sem dúvida, cada vez mais adeptos, sobretudo adeptos jovens. Aquilo que dizíamos há pouco, foram distribuídos muitos bilhetes nas escolas preparatórias, secundárias daqui da região de Guimarães, e por isso está na hora de sair da escola e de vir ver este futebol à moda domingo. Saída para o ataque da seleção ucraniana, através do central Dmitro Rizhuk, jogador do Dinamo de Kiev B. Dinamo de Kiev, que tem uma equipa B que está no último lugar da segunda divisão do campeonato da Ucrânia, e tem uma equipa de reservas de sub-20. Neste caso, este camisola 5 joga na equipa B. Abertura com um passe muito longo para Karavayev. Boa combinação. Karavayev com Tasci. Recuperação de bola para Portugal. E vai Sérgio Oliveira, o jogador do Porto B. E a falta é cometida sobre Fábio Nunes, jogador do Blackburn Rovers, que recebeu conselhos do colega de equipa Nuno Gomes antes de viajar para este estágio da seleção nacional. Este jovem avançado, que na época passada esteve no Parma, jogador de 20 anos de qualidade. Lançamento para Luís Martins, o capitão da seleção portuguesa. Também esteve no Mundial de Sub-20 de 2011, onde Portugal foi vice-campeão do mundo.
Estavam lá estes dois jogadores, o camisola 8 que vai bater o canto, o Sérgio Oliveira, e o homem que esteve na jogada, o capitão Luís Martins. Canto para Portugal, defende o homem e a seleção ucraniana. Portugal com 5 unidades na grande área da Ucrânia, que tem vantagem no que diz respeito à estatura dos jogadores. Canto batido por Sérgio Oliveira, bola imediatamente sacudida por Tashi, jogador do Charlam Morets da primeira divisão ucraniana. Sérgio Oliveira, bom jogador, podia conquistar mais um canto, mas fez bem o Jorge ao iniciar já o processo de renovação desta seleção. Pensar no campeonato da Europa de 2015, Portugal quer estar também para tentar animar o passaporte para os Jogos Olímpicos de 2016. Cruzamento para a área portuguesa, do Ricardo Ferreira. Comentou o corte de Tiago Rodrigues. Não consegue segurar a bola. Ritchuk não é um central muito alto, mas é um jogador rápido, que se posiciona bem, com o camisola 5. Este é Ricardo Ferreira, joga no Empoli. Recebe aqui uma chamada de atenção por parte de Rui Jorge para não perder de vista o número 15 da seleção ucraniana. Este jogador nasceu no Canadá, e foi júnior de Fogo Porto e neste momento está emprestado pelo Milan ao Empoli. Central promissor do Futebol do Porto, terminou o contrato com o Porto, depois ligou-se ao AC Milan, neste camisola 4 da seleção portuguesa. Na época passada, Massimiliano Allegri chegou a levá-lo para o banco de suplentes no jogo com o Palermo. Foi o melhor prémio que teve na época passada, onde esteve mais tempo nas reservas. A imagem de Sérgio Oliveira, o homem que dividiu o lance com Alexander Noyok. Aqui está o camisola 8, jogador mais experimentado desta seleção, jogador com mais internacionalizações destes que estão em campo. 56 presenças nas seleções jovens de Portugal. E continua a ser o jovem mais novo titular de Fogo Porto num jogo. 17 anos, exatamente, no Sertanense, no tempo de Josualdo Ferreira. Tem esse registro histórico no Futebol Clube do Porto, o mais jovem de sempre a vestir a camisola dos Dragões, com 17 anos e 4 meses. Sim, tem outro recorde, que é a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, que não é também normal num jovem que tinha então 17 anos, como tu preferiste. Tem, no entanto, tardado a impor-se no Futebol Clube do Porto, andou de empréstimo em empréstimo e agora está na equipa B do Futebol Clube do Porto. Sim, ele passou pelo Beira-Mar, pelo Malines da Bélgica, pelo Penafiel na última época, mas curiosamente foi um jogador importante, designadamente no Mundial Sub-20. Já Portugal com dificuldades para assumir o comando do jogo e instalar-se no meio campo da Ucrânia, que está com o tal futebol mais direto, mas de qualquer das formas vai sacudindo a bola da sua retaguarda. Constrói agora Sérgio Oliveira, também optando pelo passo longo para Tomané, o avançado do Vitório Guimarães, muito poderoso fisicamente este ponta de lança António Manuel Mendes, mais conhecido por Tomané. É de facto um avançado alto, tem 1,82 m. Na época passada jogou emprestado no Limianos. Avançado natural de Faf, este camisola 9 da seleção portuguesa. Apesar de tudo, ainda não marcou qualquer gol esta época pelo Vitório Guimarães B, em 9 jogos realizados na equipa B na segunda liga. Mas tem dado pormenores de grande qualidade, de tal forma que o Vitório Guimarães já renovou, ainda há poucos dias, antes do início do estágio para este jogo, renovou até 2017 com este camisola 9 da seleção portuguesa. O homem que está agora com a bola, tenta protegê-la da marcação de Ritchuk. Tem agora o apoio de Tiago Rodrigues, também do Vitório Guimarães. Afastou já a bola para fora Pavenko. Este é o homem do Dnipro. Lançamento para David Bruno. Passo inicial do jogo, ainda sem qualquer ocasião de gol, 12 minutos. Fica caído Tomané. Recupera Sérgio Oliveira. Ricardo Ferreira. Este é o William Carvalho. Tiago Rodrigues. Tomané. Boa combinação. Na área à espera da bola está lá Fábio Nunes, mas muito bem Alexei Tchavchenko, o guarda-redes do Metalurg Zaporizhia. Saindo para o ataque de Trabukin, jogador do Dinamo de Kiev das reservas. Aravaiev. Bom posicionamento de Ricardo Ferreira. Sérgio Oliveira.
Passo muito rijo, mal medido para William. Ajeita William, mas travada em falta por Tachi, o homem que dá apoio ao ponto de lança Budkiewski, que é o melhor jogador desta equipa, aquele gigante de 1,90 m, o ponto de lança, que já defrontou Portugal em fevereiro. Sub-20 também. É a segunda vez que Rui Jorge defronta a seleção da Ucrânia. 29 de fevereiro, cerca de 7 meses e meio, Portugal em Santa Maria da Feira, no amigável, também ganhou 2-0 ao Ucrânia. Gols de Salvador Agra e David Simão, já com o Rui Jorge no comando. Luís Martins esteve em campo nesse jogo. Antes, Portugal defrontou em 2008 também no amigável em Vila Nova de Gaia, sob o comando de Rui Caçador, a seleção da Ucrânia no amigável, e perdeu por 1-0. Equipa com o Rui Patrício, Daniel Corrizo, Miguel Vilton. Nesses jogos com os ucranianos, memória ainda para o apuramento para o Campeonato da Europa de 98, sub-21. Na altura, com Cristóvão Ferreira no comando do sub-21 de Portugal. Portugal perdeu um jogo fora de casa e ganhou em casa por 1-0 no gol de Nuno Gomes. E de facto é infindável a lista de clubes que estão aqui a observar os jogadores destas duas equipas. É tradição os olheiros dos clubes estarem aqui. Só para referir alguns: Milan, Atalanta, Borussia Dortmund, Celtic, Everton, Porto, Hannover, Ipswich, Deportivo da Corunha, Real Sociedade, Sporting, Braga, enfim. E alguns fundos de investimento que estão aqui a seguir atentamente estes jovens jogadores. Não é por acaso que boa parte dos jogadores, dos 23 convocados por Rui Jorge, atuam já em clubes estrangeiros. Eu estava, por exemplo, a olhar para o William, que é um jogador que tem uma envergadura física que impressiona, tem 1,87 m, que nasceu em Angola e que está já no Bruges, mesmo cedido pelo Sporting. O Sporting cedeu na primeira metade da época passada ao Fátima. Depois, na segunda metade da época, já jogou no Celso de Bruges, jogador das Copas do Sporting. Este é Sérgio Oliveira, um jogador que tem jogado no campeonato da Bélgica, tem sido aposta de Bob Peters, que é colega de Rudi, outro avançado português ex-atlético. E que no campo ocupa a posição 6, tal como está expresso na sua camisola. É um jogador que me parece, de facto, muito forte. Vamos observá-lo com mais atenção, mas parece-me um jogador interessante. O Sporting tem no Videoton Renato Neto e hoje este jogador. Renato Neto já tinha passado também pelo futebol belga. É um jogador a seguir com toda a atenção. Desta seleção portuguesa há 6 jogadores que atuam no estrangeiro. Ricardo Ferreira no Empoli, Francisco Júnior no Everton, jogador que passou por formação do Benfica, o guineense. William Carvalho, que já falámos dele, está no depois da Bélgica. Saidi falha este jogo por lesão, está com gripe, jogador do Southampton, também nasceu na Guiné. Fábio Nunes, que está no Blackburn, e Daniel Fernandes no Borro. Ataca a cara à Aveia. Belo remate, bela defesa agora de João Pinho. Completamente batido Luís Martins no lance, insiste ainda Budkiewski, e outra vez atento o guarda-redes João Pinho, que está de facto a fazer o início da época soberbo na Oliveirense, equipa orientada por João Deus, que está no terceiro lugar da segunda liga atrás do Sporting e do Belenenses. Tem sido titular, ele que é treinado por Jorge Silva, o antigo guarda-redes do Salgueiros, a equipa de Oliveira das Mães. Registro para o melhor lance até agora, com 17 minutos. Sim, eu diria que foi o único lance em que se pode ser considerado como algo aproximado de uma oportunidade de gol. Um remate de Carabeva à entrada da área e depois uma boa resposta do guarda-redes português. Arranca Tiago Rodrigues para a saída rápida para o ataque. Tomaré liberta-se nas costas de Tsurikov, mas bem posicionado, já atrasou para o companheiro de seleção do clube. Shevchenko, o nome do goleador, é o guarda-redes desta equipa. Tsurikov bate largo para Budkiewski, mas este não conseguiu segurar a bola. Zé bola de ataque Luís Martins. Bola bem metida para
Fábio Nunes, mas apanhado aqui em fora de jogo, o Algarvio, no canal de Portimão, e apanhado em fora de jogo neste lance. 18 minutos para já sem qualquer chance de gol para Portugal, apenas um bom remate por banda da seleção ucraniana. Primeiros momentos da renovada seleção de sub-21 de Portugal, comandada por Rui Jorge, técnico de 39 anos, natural de Vila Nova de Gaia. Foi 45 vezes internacional A por Portugal. Entre abril de 94 e Euro 2004. Esteve no Mundial de 2002, no Europeu de 2000 e também no Europeu de 2004 como jogador. Esteve nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. E a quem a Federação renovou recentemente o contrato até 2005. De facto, outra coisa não faria sentido, não só porque Portugal perdeu, como já disse, o apuramento apenas por um golo, mas também porque tem que haver alguma lógica e alguma sequência no trabalho realizado, principalmente na formação. E até alguma sintonia com o selecionador principal, como acontece entre Rui Jorge e... Sim, nesta circunstância eu não diria alguma, penso que há sintonia total. Eles, para além de se entenderem bem, são amigos, bem sabido. Rui Jorge, que foi jogador do Porto entre 92 e 98, 5 vezes campeão. E agora o remate teto ao lado da baliza de Shevchenko, mas aí está o primeiro remate português com algum perigo à baliza ucraniana. Sim, o primeiro remate num lance em que creio que Edu poderia eventualmente ter assistido o Sérgio Oliveira, que estava numa posição mais central e com melhores condições, a meu ver, para visar a baliza adversária. Falava de Rui Jorge, que foi campeão no Porto 5 vezes, 2 vezes no Sporting, onde esteve entre 98 e 2005 como jogador. Como treinador, lançou-se na carreira no Belenenses, onde fechou a carreira de jogador, iniciou o treinador nas camadas jovens, nos juniores. Teve depois aquela passagem episódica pelo comando da equipa principal, quando saiu Jaime Pacheco em 2009, em maio de 2009. Eu diria que Rui Jorge é a pessoa certa, no lugar certo. É alguém que certamente tem uma relação muito próxima, muito cordial com os jogadores, numa idade em que isso é muito importante, diria mesmo que até é fundamental. Foi apresentado a 19 de novembro de 2010, há quase 2 anos. Sucedeu a Oceano, está a fazer o 18º jogo e atenção porque só tem uma derrota, foi na Rússia. No apuramento, de resto 11 vitórias e 5 empates, apesar de ter falhado o apuramento. Rui Jorge, entre jogos oficiais de apuramento e jogos particulares, tem apenas uma derrota sofrida na Rússia. A Rússia que ganhou o grupo de Portugal com mais 2 pontos. E há até alguma curiosidade agora para se saber quais são as equipas que vão seguir para o Campeonato da Europa de Sub-21 do próximo ano em Israel. Na primeira mão dos playoffs que estão em andamento, a Rússia ganhou 2-0 da República Checa, a Alemanha empatou em casa 1-1 com a Suíça, a França bateu a Noruega por 1-0, a Inglaterra venceu a Sérvia por 1-0 e a Itália também ganhou 1-0 à Suécia, num jogo dirigido por Artur Soares Dias na última sexta-feira. Antes, na quinta-feira, a Eslováquia perdeu em casa com a Holanda por 2-0. Van Ginkel marcou 2 gols, jogador do Vitesse. Está aí amigo dos vários olhares. E atenção agora a Portugal, com algum perigo este cruzamento de David Bruno. E também veio de quinta-feira passada esse estrondoso resultado da seleção espanhola, que apesar do fracasso nos Jogos Olímpicos retomou os grandes resultados. Tem o título sub-21, ganhou 5-0 à Dinamarca com 4 golos do benfiquista Rodrigo e um de Isco. Seleção treinada por Lopetegui, que está a caminho então da defesa do título em Israel. Sim, é a prestação da Espanha nos Jogos Olímpicos, que terá sido um acidente, custou o lugar ao selecionador, mas eu penso que a lógica daquela seleção se mantém e o tiki-taka que se vê no Barcelona e também na seleção principal irá manter-se. É uma lógica que não faz sentido alterar. Estamos na segunda metade da primeira parte em Moreira de Cónegos, com Portugal e Ucrânia empatarem 0-0 nesta fase. Seguida para o ataque com Sérgio Oliveira. Desmarcação já de Fábio Nunes. Marcado agora por Trobokin. Consegue aguentar a pressão. Também movida imediatamente no apoio de Noyok. Ainda Sérgio Oliveira a mastigar muito o jogo e a perder a bola. Faltou linha de passe, não houve também capacidade para segurar a bola. Saída já para o ataque através de Ridjok. Andriy Zorikov. Ridjok, central do Dinamo Kiev B. Ele também joga muitas vezes a lateral.
Está Bratkov, central mais alto. Rijog. Tem uma linha de passe no corredor direito. Karavayev, jogador do Sebastopol. Muito utilizado na segunda divisão. Atrás dele, Luís Martins. Cruzamento, a bola bateu no capitão português, Luís Martins, e saiu. Luís Martins, que se estreou há um ano na Liga dos Campeões pelo Benfica, frente ao Basileia na Luz. E agora, bola no poste. Remata, recarga e golo. Golo de Alexander Noyok. Aos 23 minutos, marca a Ucrânia em Moreira de Cónegos. À primeira não foi, porque a bola bateu no poste. Depois, passividade total da defesa portuguesa. E aí está a equipa de Pavlo Yakovenko a chegar ao golo. Repare como aparece nas costas da defesa portuguesa num primeiro instante Budkivski, e depois no ressalto após a bola bater no poste, lá estava para a recarga Noyok, o médio, a aparecer na linha de ataque. Mas bom cruzamento também por um aqui de Taschi. Sim, mas também há alguma lentidão na reação por parte alguma da defesa. Muita. Que, principalmente é Edu, que não acompanhou Noyok e que acabou por ser batido no lance. A partir dos 24 minutos, aí está, mexe o placar. Portugal 0, Ucrânia 1. Marcou Alexander Noyok, depois da bola terem batido no poste da baliza de João Pinho, jogador do Shakhtar, da segunda equipa do Shakhtar, das reservas da equipa de Donetsk. Ele tinha sido titular na sexta-feira com a Dinamarca. Fez aqui ao seu segundo jogo no Sub-21 o primeiro golo, este jogador de 20 anos. Tinha apenas no seu percurso um golo nas camadas jovens da Ucrânia, marcada à Bielorrússia pelo Sub-20. Faz aqui a Portugal o seu segundo golo. A 20ª vez que veste a camisola da Ucrânia. E a verdade é que a Ucrânia tem estado muito melhor, mas tem estado ligeiramente superior no jogo em relação a Portugal. Sim, ele leva por forma quase sistemática vantagem nos duelos individuais. Uma seleção muito forte nesse aspecto, uma seleção muito física, mais potente. Portugal, curiosamente, depois de alguns minutos de indefinição, pareceu-me que até conseguiu ligar um pouco mais o seu jogo. Percebe-se que é uma seleção ainda a apreender os princípios de jogo e também um sistema em que a maioria dos seus protagonistas não estará suficientemente rotinado, mas nota-se aqui alguma superioridade coletiva por parte da seleção ucraniana. Ainda assim, tranquilidade total no banco português, contraste com o banco ucraniano. São 3 jogadores que vão fazendo exercícios de aquecimento. Os treinadores podem utilizar 10 dos suplentes, no caso ucranianos, ou mesmo todos os suplentes. E no caso português também. 10 suplentes podem ser utilizados no decorrer desta partida. Lembro que Portugal, para este jogo, perdeu à última hora por lesão o guarda-redes Luís Ribeiro e também Alberto Seidi, o avançado do Southampton. Bola muito canalizada para este homem. Karavayev, corredor direito a funcionar bem. Problemas para Luís Martins. Mais uma boa desmarcação e bom tempo de saída de João Pinho. Mas não está muito ligado no processo defensivo este corredor esquerdo de Portugal. Mas o Rui Jorge agora deu aqui uma chamada de atenção, sobretudo para o central, para o número 4 português, Ricardo Ferreira, para encostar a Luís Martins e dar algum apoio aqui a este lado direito de ataque ucraniano, que tem sido uma quebra-cabeças. Mas falava há pouco, precisamente no momento do golo, sobre Luís Martins. Bruno Prata, este jogador promissor, vice-campeão do mundo, estreou-se no Benfica há um ano na Liga dos Campeões na Luz, frente ao Basileia. Jorge Jesus chegou a dizer que podia estar aqui o novo Fábio Coentrão. A verdade é que tem apenas na equipa B do Benfica, na equipa B, 4 jogos esta época com a Norte Lemados, e só foi titular 2 vezes, portanto não está a corresponder, até tem sido superado por Carol no Benfica B. Sim, essas situações repetem-se com alguma frequência neste escalão, com os jogadores com esta idade. São jogadores que por vezes têm alguma dificuldade em termos de afirmação. Uma evolução mais lenta, não é? Exatamente. E muitos deles acabam por se perder, enquanto outros têm maior facilidade ou então revelam-se e confirmam-se com o decorrer dos anos. Não quero dizer que Luís Martins ainda não venha a confirmar
aquele prognóstico de Jorge Jesus, que ele é um jogador de qualidade, um jogador já com alguma experiência, tem 31 internacionalizações e parece-me um jogador em quem de facto merece manter-se à aposta. Estas dificuldades são resultado disso que acabei de dizer. Por outro lado, deixa-me começar já por referir um nome nesta seleção ucraniana, de facto o número 4, Karavayev. Muito bom jogador. É curiosamente que talvez o jogador mais baixo desta seleção, pelo menos a olho nu fico claramente com essa impressão, mas é um jogador muitíssimo interessante. Ele está a criar a generalidade dos desequilíbrios pelo corredor direito, ainda por cima tem uma qualidade suplementar que apoia muito bem defensivamente. O lateral direito Trobachin pode contar com esse apoio e ele tem sido muito útil. Ele que já tinha defrontado Portugal no jogo particular em fevereiro, quando Portugal ganhou por 2-0, esteve os 90 minutos em campo nesse desafio, portanto o Rui Jorge já o conhecia bem. E a verdade é que está aqui a confirmar as suas qualidades, sendo que o ponta de lança Budkivski é de facto o jogador mais rotulado de craque desta equipa. Embora hoje em campo estes 30 minutos mostrem a qualidade deste camisola 4 Karavayev. Livre para Portugal. Vamos ver se foi o empate. Sérgio Oliveira para a cobrança. Barreira com 2 unidades. O público aplaude. Parte de Sérgio Oliveira. Arranca o cruzamento para as mãos de Shevchenko. Muito denunciado o cruzamento, muito largo, não apareceu ninguém para o desvio. Chamado cruzamento banana. Pavlo Yakovenko, técnico de 47 anos, antigo médio internacional pela União Soviética nos anos 80, esteve no México 86 nesse Mundial, onde também esteve Portugal. É o treinador desta equipa, que está a operar também uma renovação. Sim, foi um jogador que, independentemente de ter atingido algum destaque, quer nos clubes por onde passou, quer na seleção soviética, acabou por interromper prematuramente a carreira devido às lesões recorrentes. Ele jogou no Dinamo de Kiev e no Sochaux, em França, e tem feito carreira nas camadas jovens da Ucrânia. Era um médio muito poderoso, aliás, tem quase 1,90 m de altura, mas foi prejudicado pelas lesões, como já referi. Edu. Vai jogar agora por Tiago Rodrigues. Apoio já de David Bruno. Está o lateral direito. Marcação de Tsurikov. Cruzamento. Está lá Tomaré. Corta na defensiva Richuk. Insiste, não desiste Portugal. Há um cruzamento muito largo. Passou o perigo. Cruzamento de Tiago Rodrigues. Já chamado por Rui Vitória, a equipa principal do Vitória de Guimarães nesta temporada.